Evangelho, sábado da quarta semana do Tempo Comum, hoje memória de São Paulo Miki e seus companheiros, mártires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da quarta semana do Tempo Comum, hoje, memória de São Paulo Miki, sacerdote e mártir, e seus companheiros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos traz o retorno dos discípulos após a jornada em que anunciaram, cumprindo o que o Senhor havia ordenado, o reino dos céus. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Então, após o envio dos 12, o Senhor recebe o retorno deles. E eles trazem consigo o que? O testemunho do que Deus fez e realizou através da missão que eles cumpriram. Então aqui temos duas maravilhas a contemplarmos. A primeira, eles trazem os frutos da fidelidade de Deus à ordem que foi entregue. O Senhor revestiu-os com sua autoridade e os enviou. E os frutos foram recolhidos. A voz do Senhor produz frutos e esses frutos foram recolhidos. O segundo é: a palavra que por eles foi acolhida tornou-se palavra eficaz para a edificação do reino dos céus. Então, ao retornarem, eles não trazem apenas os frutos desse reino de Deus que está acontecendo, que está frutificando, os frutos do desejo do coração de Deus, mas também os frutos de um coração que se tornou zeloso da palavra do Senhor. Aquela palavra que eles obedeceram frutificou no mundo e frutificou sobre a vida, sobre o coração de cada um deles. Ao contarem o que se passou na missão, contam também o que eles viveram e provaram. O que neles mudou ou o que neles ficou mexido a partir da fidelidade àquela palavra que o Senhor a eles entregou e que eles assumiram. A fé que me comprometeu com a palavra do Senhor gerou uma mudança no meu coração. E eu tenho agora a chance de trazer para Jesus isso e de falar com Ele sobre o que mudou em mim, mas também sobre o que mudou no mundo a partir da palavra que Ele me entregou. Então se consolida aqui aquela experiência do coração missionário. No mundo, cumpro a missão do Senhor, mas por primeiro o Senhor cumpriu uma obra de transformação na minha vida. O Senhor me envia a evangelizar. E quando eu parto para evangelizar, torno-me palavra viva de Cristo. A palavra que proclamo e anuncio é a palavra que transforma a minha vida. É a palavra que completa a minha vida. É a palavra que se torna tudo em mim. Então, ao voltar e contar para o Senhor, não entrego para Ele apenas os frutos do que aconteceu, mas também do que está acontecendo no íntimo do meu coração. Por isso, esse segundo momento, meus irmãos, é importante. Às vezes criamos uma compreensão pragmática. Vamos evangelizar, ponto e basta. Fomos, falamos, fizemos, aconteceu e está tudo certo. Basta assim. Não. É preciso voltarmos até o Senhor
para falarmos sobre tudo aquilo que está acontecendo. O Senhor não nos envia somente para levar a palavra, mas para trazer o efeito dessa palavra até Ele. E aqui a gente vê o poder de intercessão do missionário. Olha aí, uma coisa que às vezes passa desapercebido para a gente, como consagrados e consagradas que vivem a missão, para todos os leigos que são chamados a ser missionários no seu lugar de trabalho. Trazer para o Senhor tudo aquilo que aconteceu. O coração de intercessão, porque não foram só frutos produzidos. Eles tocaram feridas, conheceram sofrimentos e em alguns momentos talvez tenham sido rechaçados e compreenderam com maior proximidade quando o coração dos homens resiste a Deus. E eles não são chamados somente a trazer para Jesus os problemas e entregar para Ele resolver, mas ao narrarem esses episódios, são chamados também a interceder para que se complete o que falta para aquela conversão, para que aquela experiência tão difícil persevere no tempo, para que a graça conquistada em certa situação possa render ainda mais frutos, para que aqueles que ele viu, mas não conseguiu chegar até eles para anunciar, possam ser em algum modo alcançados por um outro missionário, que não será ele, porque ele não pôde, pois chegou o tempo de retornar e ainda faltava percorrer uma parte da estrada. O coração do missionário é, por excelência, um coração intercessor. Mas esse coração intercessor vem moldado nesse voltar para o Senhor para falar com Ele sobre tudo aquilo que aconteceu. O missionário leva uma mensagem no seu peito, mas também traz uma prece quando volta até Jesus. Eis hoje o Evangelho que nos ajuda a ver e a sentir o papel de intercessores que nós temos como missionários de Cristo no mundo. Isso é fantástico. Porque hoje celebramos a memória de São Paulo Miki e seus companheiros que foram martirizados nas terras japonesas. Foram grandes intercessores pela conversão de todo o Oriente, de todos os povos alcançados pela cultura nipônica. Homens e mulheres, na sua grande maioria leigos, que abraçaram a fé e que se consagraram a Jesus juntamente com suas famílias, para levar a boa nova do Evangelho até as fronteiras mais distantes daquelas terras. Foram denunciados e perseguidos. E no dia do martírio, o dia em que estavam para retornar até Jesus, levaram consigo no coração tantas preces de intercessão. Cada um daqueles missionários que foram martirizados, poderíamos dizer que o dia do seu martírio foi o dia em que Jesus, então, como no Evangelho de hoje, colocou-se diante deles e disse: Paulo, rapazes, venham e me falem como foi. E ao encontrarem Jesus, contaram tudo o que aconteceu, como a sua palavra foi viva e eficaz na vida de cada um deles. E encontrando Jesus, também apresentaram para ele todas aquelas intenções que recolheram, das durezas dos corações até as resistências mais intensas ao acolhimento da verdade e da boa nova do Evangelho. Entram no céu no dia em que entregam suas vidas no martírio, levando uma prece de intercessão e cânticos de júbilo ao Senhor, recitando salmos e rezando por aqueles que o perseguiam. Quem somos nós, cristãos, no mundo, senão aqueles que intercedem? A face missionária do cristão presente no mundo, que é a própria face da igreja, também se soma a uma face intercessora. No mundo nós somos aqueles que intercedemos pela conversão de todos os corações. E bendito seja Deus, meu irmão e minha irmã, porque o Senhor, como vimos hoje no Evangelho de Marcos, explicita claramente isso no encontro com seus discípulos. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse: vinde vós, sozinhos, a um lugar deserto, e descansai um pouco. Jesus quer oferecer a eles
Um descanso que seja restaurador. O que significa isso, Padre? Um descanso que possa revigorar as forças. Não é só o descanso de dormir para poder recobrar as forças físicas. Falar das coisas de Deus, partilhar as maravilhas do Senhor é um descanso. Por quê? Porque revigora as forças da alma. Rezar é um descanso, porque revigora a vida de fé. Recolher-se em silêncio e meditação é um descanso, porque recupera em nós o entusiasmo por Deus. Então descansar aqui não é uma questão simplesmente prática de deitar talvez numa rede ou numa esteira e dormir a tarde inteira. Às vezes precisamos de muito descanso físico, isso é verdade. Mas precisamos também aprender a descansar em Deus, ou seja, a repousar todo o nosso ser na presença do Senhor, não só o repouso físico, mas sobretudo o repouso espiritual, porque às vezes nos vemos fisicamente aptos, mas espiritualmente cansados, extenuados, porque não aprendemos a cultivar o descanso espiritual, ou seja, repousar em Deus. Quantas vezes na nossa agitação tivemos a intuição de ir até a igreja e sentarmos-nos ali um pouquinho em oração, ou fecharmos no nosso quarto diante da cruz, ou diante do ícone da Virgem Maria, repetindo somente: Jesus, eu confio em vós. Ou Santa Mãe de Deus, rogai por nós. E talvez até adormecer-se ali por alguns minutos, balbuciando essas palavras, balbuciando a sua entrega diante do Senhor, a sua entrega ao Imaculado Coração de Maria. Isso também é um descanso. É um repouso para a nossa alma. O Senhor propõe aos discípulos o descanso. E aqui entra uma imagem que poderíamos dizer intencional de Marcos, porque ele quer mostrar a urgência pelo anúncio da boa nova do Evangelho. Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos, então a gente está vendo que o Senhor propõe um descanso, mas esse descanso ele é alcançado pelo cuidado pastoral, ou seja, pela caridade para com aqueles que vinham sofrendo buscar o Senhor, buscar as palavras do Senhor, buscar apresentar a Ele as suas dores. Então, existe aqui a faina do anúncio do Evangelho, a faina da caridade. E poderemos dizer, bom, a caridade exige um sacrifício físico, um dom de si, por assim dizer, né? Uma entrega de alguma coisa sua, suas forças, sua energia, seu tempo, seu vigor físico, porque é gente que vai, é gente que vem. E em meio a isso, Jesus te propõe também um tempo de descanso. E como a gente vive o tempo de descanso no exercício da caridade, no exercício da pastoral, por assim dizer, imaginando a pastoral como o ato de excelência de caridade, na medida em que, fazendo, como nos ensinam os padres da igreja, o meu coração está em atitude orante. Tudo que faço, não faço para recolher méritos a mim. Tudo que faço, faço para a glória do nome do Senhor. Enquanto trabalho, como nos ensinam os nossos irmãos mártires de hoje, no dia do seu martírio, rezo, recito os salmos, como o Senhor no alto da cruz recitava os salmos. Então, enquanto estou na faina da pastoral, também estou ali recolhendo-me em descanso no Senhor. Minha mente não se perde em pensamentos e numa folia de pensamentos dos mais variados possíveis, mas minha mente está em Deus. O meu coração está no Senhor. As palavras que ecoam dentro de mim são preces de louvor e de agradecimento a tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Muito bem, estamos tendo um momento de descanso espiritual em meio da faina pastoral, que exige nossas forças, que exige a nossa entrega. Isso pode ser vivido durante a preparação de um almoço, durante a faxina de uma casa. Quantos são os nossos irmãos e irmãs, não é verdade? Que durante os afazeres do dia colocam a meditação, como agora,
e vão escutando. E estão enchendo aquele momento de um descanso espiritual. As mãos, os pés se empenham, os olhos se empenham na preparação da comida, no cuidado da casa. Mas os ouvidos e o coração estão ali, recolhendo os tesouros do Senhor, meditando a palavra, tendo consigo aquilo que ajuda o coração a render graças a Deus. Fantástico, belíssimo. Isso merece ser nosso. Então essa realidade está acontecendo ali um pouco contrária àquilo que é a nossa ideia hoje, homens ocidentais, do que seja o momento de descanso. Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinha tempo nem para comer. Imagina, vem de descansar e a gente não tem tempo nem para comer. A urgência do anúncio evangélico, a urgência por ver a palavra correr, como vai dizer São Paulo, que corra a palavra de Deus, e é verdade. Essa urgência de ver a palavra chegando a todos os corações. E continua o texto. Muitos, porém, os viram partir. Perdão, saltei aqui um pedacinho. Com efeito, os que chegavam partiam, ok, e foram de barco para um lugar deserto, afastado. Jesus sente a necessidade de estar com os discípulos em um descanso um pouco maior. E vai para um lugar deserto afastado. Muitos, porém, os viram partir, e sabendo disso, de todas as cidades, que significa que correu a notícia, correram para lá, a pé. E, por incrível que pareça, chegaram antes deles. Significa que a navegação foi bem lenta. E eles intuíram bem para onde iria Jesus. E para lá foram e lá chegaram antes deles. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão, e aqui vem a parte tão bela do Evangelho de hoje, e ficou tomado de compaixão por eles. Eles estavam como ovelhas sem pastor. Jesus escolhe como prioridade cuidar daqueles que precisam de cuidados. Meu irmão, minha irmã, guarda essa palavra contigo. Jesus escolhe cuidar daqueles que precisam de cuidados. Muitas vezes nos deparamos com situações concretas onde os nossos irmãos e irmãs precisam de cuidados. E colocamos então aquela prerrogativa: bom, mas eu preciso descansar. Bom, mas por favor. Bom, Jesus sempre escolhe, porque se deixa mover pela compaixão, sempre escolhe cuidar daqueles que precisam ser cuidados. Se o teu coração advertir, a tua consciência, que diante de ti tem um irmão que precisa dos cuidados da caridade, que precisa de um cuidado atento da misericórdia de Deus, diga: eis-me aqui, e não deixe passar essa ocasião, porque o teu Senhor escolheria cuidar dele. Que essa seja a minha e a tua escolha. É preciso que a gente repita isso e tenha isso presente, porque a nossa sociedade tem uma impostação muito grande da defesa e da valorização da escolha do indivíduo enquanto um cuidado prioritário por si. É verdade que precisamos cuidar da nossa saúde, precisamos ter tempo para nos dedicarmos àquilo que nos ajuda a estarmos inteiros. Mas existe uma prioridade que vai além da prioridade por nós mesmos, que é aquela de cuidar do nosso irmão. Mas, padre, isso parece contraditório. Num momento como esse, meu irmão, não tenha dúvidas. O Senhor há de cuidar de você. Ele não vai permitir que esteja diante de você uma ocasião em que, quase no limiar de suas forças, você tem ainda a possibilidade de se entregar pelo seu irmão, sem que ele venha completar o que falta para o teu descanso e para o teu bem. O Senhor não exigiria uma prática de bem que geraria um dano em relação a você. Mas se no limiar das suas forças se apresenta aquilo que será um ato heróico de confiança e de entrega pessoal, se o teu coração intui isso e se torna claro a tua consciência, lança-te, porque o teu Senhor
se lançaria, como nós ouvimos hoje, essa escolha dele. Lança-te e confia no Senhor e confia a Ele a tua causa e a tua necessidade, e Ele será por ti socorro. O Senhor escolhe cuidar daqueles que precisam ser cuidados. É belíssimo o versículo. Assim que ele desembarcou, não depois, assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles. Ou seja, Marcos escreve com muita intensidade. Ele não sentiu qualquer compaixão. Ele foi tomado por um sentimento de compaixão. Significa que o coração dele completamente foi envolvido pelo sentimento de compaixão, pois estavam com ovelhas sem pastor. E o que ele fez? É importante a gente entender, né, o ato de Jesus, porque o padre o tempo inteiro está falando aqui da atitude de Jesus, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E na mesma hora se colocou por eles. Se entregou com um coração de pastor a ensinar-lhes, a conduzi-los no caminho da verdade. Se consumiu e se super consumiu por amor de cada um deles. Que o Senhor possa nos assegurar com a sua graça um coração que seja rico em compaixão. Dai-nos, Senhor, como destes a São Paulo Mique e seus companheiros, o vigor na fé para termos um coração capaz de rezar por todos e de entregar-se por amor por cada um daqueles que precisam do teu socorro. Dai-nos, Senhor, a sensibilidade justa para que possamos escolher sempre, como o Senhor escolheu, entregar-se por aqueles que precisam do teu socorro. Queria concluir lendo com vocês esse que é o texto que fala sobre o martírio de nossos irmãos e irmãs, para ouvirmos um pouco mais de perto o testemunho de cada um deles. Da história do martírio dos santos Paulo Mique e seus companheiros, escrita por um autor do tempo, século XVI. E sereis vós minhas testemunhas. Quando as cruzes foram levantadas, foi coisa admirável ver a constância de todos, a qual eram exortados pelo padre Passos e pelo padre Rodrigues. O padre comissário permaneceu sempre de pé, sem se mexer e com os olhos fixos no céu. O irmão Martinho cantava salmos de ação de graças à bondade divina, aos quais acrescentava o versículo: em vossas mãos, ó Senhor, entregamos nossas vidas. Também o irmão Francisco Blanco dava graças a Deus com voz clara. O irmão Gonçalo recitava em voz alta o Pai Nosso e a oração da Ave Maria, e assim cada um honrava a Deus no momento derradeiro de sua partida. O nosso irmão Paulo Mique, vendo-se colocado diante de todos no mais honroso púlpito que nunca tivera, começou por declarar aos presentes que era japonês e pertencia à Companhia de Jesus, que ia morrer por haver anunciado o Evangelho e que dava graças a Deus por lhe conceder tão imenso benefício. E por fim disse ainda essas palavras: agora que cheguei a este momento de minha vida, nenhum de vós duvidará que eu queira esconder a verdade. Declaro-vos, portanto, que não há outro caminho para a salvação fora daquele seguido pelos cristãos. E como este caminho me ensina a perdoar os inimigos e os que me ofenderam, de todo o coração perdoo o imperador e os responsáveis pela minha morte, e lhes peço que recebam o batismo cristão o quanto antes. Em seguida, voltando os olhos para os companheiros, começou a encorajá-los neste momento extremo e difícil. No rosto de todos transparecia uma grande alegria, mas era o de Luís que isto se percebia de modo mais nítido. Quando um cristão gritou que em breve estaria no paraíso, ele fez com as mãos e o corpo um gesto tão cheio de contentamento que os olhares dos presentes se fixaram nele.
Antônio estava ao lado de Luís, com os olhos voltados para o céu, depois de invocar os santíssimos nomes de Jesus e de Maria, entoou o salmo "Louvai, louvai, ó servos do Senhor", que tinha aprendido na escola de catequese em Nagasaki. De fato, durante o catecismo, costumavam ensinar alguns salmos às crianças, e elas os repetiam pelas ruas. Alguns repetiam com o rosto sereno: Jesus, Maria. Outros exortavam os presentes a levarem uma vida digna de cristãos, e por estas e outras ações semelhantes demonstravam estar prontos para a morte e encorajavam seus irmãos à perseverança na vida. Finalmente os 4 carrascos começaram a tirar as espadas daquelas bainhas que os japoneses costumam usar ao lado de sua cintura. Vendo cena tão horrível, os fiéis gritavam: "Ó Jesus! Ó Maria!" Seguiram-se lamentos tão sentidos de todos ao ponto de tocar os próprios céus. Ferindo-os com um primeiro e um segundo golpe, em pouco tempo, os carrascos mataram a todos. Mas não mataram a fé que ecoava no coração de seus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos dê o vigor de uma fé tão serena e tão robusta como a de nossos irmãos japoneses e como a de nossos irmãos missionários no Japão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus, Rainha dos Mártires, de São José e de todos os santos de Deus, da Companhia de Jesus e da família franciscana, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.